Amém, Senhor, que nesse momento, Senhor, verdadeiramente possa entrar em nossos corações essa alegria de te louvar, de te agradecer, de estarmos aqui em companhia com os irmãos, Senhor Deus, louvando e te agradecendo, porque só tu, Senhor, é único, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Amém? Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui louvando ao Senhor, agradecendo a Ele por toda a graça e misericórdia que tem derramado em nossas vidas. Fique à vontade, essa é a nossa Igreja Anglicana Esperança. Fique à vontade, se você quiser sentar. Nós estamos aqui reunidos aqui na Rua Campo Grande 18. Com certeza você que está em casa também, é um prazer ter um dia você aqui conosco para pelo menos bater assim, ou no cotovelo. Então, quem você está aqui, se sinta parte também dessa família, porque aqui é seu lugar. Amém? Graça e paz, igreja. Nossa leitura de hoje está lá no livro de Efésios, capítulo 4, dos versículos 11 ao 15. E diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homem que induz ao erro. Antes, seguindo a vontade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém. Palavras do Senhor. Eu quero apresentar à igreja o pastor Rodrigo, meu discipulador. Esse aqui é a palavra de poder, viu? Vocês vão ver aqui uma palavra balizada pelo Espírito Santo, um homem de Deus. E eu queria que vocês me acompanhassem nessa oração, por favor. Senhor, Deus amado e querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela presença, pela vida de Rodrigo, Pai amado, esse teu servo bom e fiel. Quero te agradecer, Senhor, pela disponibilidade dele. E te peço, Pai, que teu Espírito Santo esteja usando ele hoje de forma tremenda, Pai amado, para abençoar com essa mensagem a nossa vida, o nosso ministério, em tudo, Senhor. Usa o teu filho para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastorzão. Amém. Olha, se você dormir aí enquanto eu estiver pregando, aí você acorda, porque o exagero foi da parte de Léo só, tá? Que a palavra de Deus, ela encontre lugar nos nossos corações. Eu convido você a orar mais uma vez, agradecendo pela palavra que vai ser ministrada, pela palavra que foi lida, e que, a despeito de mim, o Senhor possa estar falando ao seu coração nessa manhã. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradeço porque o Senhor fala conosco através dela. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações nesta manhã, e é o que eu te peço, te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Olha, nós estamos aqui na Esperança e em algumas igrejas anglicanas, numa série 40 dias de propósito. É uma série baseada num livro, Uma Vida com Propósito, e estamos hoje entrando na terceira semana, na terceira mensagem da série. Nós já falamos sobre como descobrir o propósito da nossa vida, por que estamos aqui. Essa é uma pergunta que muitos de nós acabam se fazendo em algum momento da vida. Qual é a razão, qual é o propósito, qual é o sentido da minha existência aqui? Por que eu estou aqui? Que relevância a minha vida tem e por que eu passo pelo que eu passo, por que eu nasci na família que eu nasci? Nos fazemos muitas vezes essas perguntas. A palavra de Deus, ela nos mostra alguns princípios
que nós podemos extrair dela para descobrir esse propósito. Nas semanas anteriores, nós vimos que nós nascemos, fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós estamos aqui para adorar e para glorificar a Deus através da nossa vida. Nós também já descobrimos e já ouvimos mensagens que nos alertam para que nós precisamos também viver em comunhão. Nós não somos uma ilha, nós não nascemos isolados, nós nascemos para viver em comunidade, em comunhão, porque não conseguimos viver sozinhos. A gente precisa de ajuda tanto para nascer quanto para morrer. Quando eu e você morrermos, alguém vai ter que nos sepultar. Nós não somos sozinhos, não nascemos sozinhos. Quando a gente começa a olhar para as Escrituras e procuramos descobrir por que estamos aqui, nós precisamos entender que nós nascemos também para mais um propósito, que é o propósito que vamos desvelar ele pela palavra de Deus hoje. Que nós nascemos, nós somos criados para sermos a imagem e semelhança de Cristo. Se você abrir ou conhecer esse texto, quando Deus, lá no Gênesis, lá no comecinho da narrativa bíblica, Ele diz que fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados, feitos, à imagem e semelhança da Trindade, a imagem e semelhança do próprio Cristo. Foi para isso que nós nascemos, foi para isso que nós fomos criados. Quando Jesus ele ensina e fala aos discípulos, ele fala que nós fomos enxertados quando encontramos com esse Jesus, quando encontramos com Cristo. Nós fomos enxertados nessa videira, nesse corpo, que Cristo é a cabeça. Nós fomos chamados para fazer parte e termos comunhão uns com os outros e aprendermos uns com os outros. No texto que nós lemos hoje, lá em Efésios, ele diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós nascemos e fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Jesus. E para crescermos nisso, para nos aperfeiçoarmos nessa caminhada. Esse é o principal desejo de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve esse texto lá em Efésios, ele ainda diz assim: nós precisamos continuar nessa caminhada de semelhança a Cristo, de parecermos com Deus, de parecermos com Cristo, até chegarmos à estatura de um homem feito, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que nascemos, para nos parecer com Cristo. É bem verdade que você é semelhante a mim, talvez quando você se olhe no espelho, talvez quando você olhe suas atitudes, quando você olha seu comportamento, quando você olha suas escolhas, quando você olha aquilo que você fala, você talvez diga assim: eu preciso me parecer muito mais do que eu me pareço hoje. Nós estamos muito distantes, muito longe daquilo que é o ideal de sermos semelhantes a Jesus. Mas só existe um caminho, só existe uma forma de descobrirmos como devemos trilhar esse caminho para nos parecermos com Cristo, que é através das Escrituras. É quando mergulhamos nesse texto, quando mergulhamos nesse livro, quando procuramos ver como Jesus se comportaria, o que Jesus faria para diante das escolhas e dos caminhos que precisamos tomar. Você não vai fazer isso sozinho. Eu não fiz isso sozinho. Essa nossa jornada de sermos semelhantes a Cristo, que nós chamamos de discipulado. Quando Jesus estava para ir embora, para ser assunto aos céus, Ele deu um mandamento para todos nós, não apenas para os 12, não apenas para aqueles que estavam ao redor dele,
Mas ele disse: vão, enquanto vocês estiverem indo pelo caminho, façam discípulos. Anuncie, proclame o Evangelho, as boas novas de salvação a todos quantos aqueles quiserem ouvir. Esse foi o nosso chamado, esse foi a nossa convocação para sermos parecidos com Jesus. Quando nós entendemos isso, nós precisamos de uma comunidade, precisamos de pessoas que a gente possa anunciar, discipular, falar desse Evangelho, falar das boas novas de Jesus. Mas também precisamos de alguém que nos ajude, que nos apoie, que nos suporte, que nos levante, que nos fortaleça quando estivermos no dia mau, porque ele virá, em algum momento virá. Quando nós falamos sobre discipulado, quando nós falamos sobre parecer com Cristo, é óbvio que existem muitos caminhos, muitas formas de a gente aprender isso. Muitas ferramentas, muitos mecanismos. E alguns deles, o próprio Deus nos deu. O próprio Jesus, ele nos mostra, através da sua palavra, como nós podemos nos parecer com Cristo. A grande questão é que muitas vezes nós acreditamos que vamos vir à igreja, vamos abraçar uma fé, e porque abraçamos essa fé, e porque estamos na igreja, nós estaremos livres de todos os problemas, todas as nossas preocupações acabaram, e que agora Deus vai me abençoar, e eu vou conseguir um melhor emprego que eu já tive na minha vida, ganhar o melhor salário que eu já tive, vou conseguir empreender, abrir um negócio, e ele vai expandir, e eu vou conseguir abençoar a igreja, porque Deus está me abençoando. Jesus, ele não nos chama para uma vida confortável. Essa vida pode chegar? Sim, pode. Nós podemos prosperar financeiramente? Sim, podemos. Podemos conseguir um bom emprego? Sim, podemos. E Deus está disposto e aberto para nos oferecer essas bênçãos. Mas não é por conta disso que vivemos o Evangelho. Não é dessa maneira, muitas vezes, que nós vamos nos parecer com Cristo. Deus usa alguns instrumentos inesperados para que nós possamos parecer com Ele. E por mais difícil que seja a gente entender, Deus usa os problemas para nos ensinar a confiar nele. Nós pedimos coisas boas a Jesus, nós queremos coisas boas de Deus. Essa semana eu fui abordado por uma pessoa da nossa comunidade e ela tinha acabado de perder o tio com Covid. Talvez você tenha perdido alguém aqui próximo, ou da família, ou conhecido de alguém muito próximo de você que partiu por conta da Covid. E ela me perguntou: Rodrigo, onde Deus está quando eu perdi meu tio, quando nós estamos chegando, a semana passada, tínhamos acabado de ultrapassar 500 mil mortos por conta da Covid. Hoje já passa de 515 mil mortos por conta da Covid. E aí, você pode estar se perguntando, onde Deus está? Cadê Deus que permitiu e permite tantas pessoas partirem por conta de uma doença, por conta de um vírus? E eu costumo dizer e responder que Deus está no mesmo lugar que Ele sempre esteve, junto conosco. Jesus, a Bíblia diz que Ele se fez carne, habitou entre nós, Ele mergulhou na humanidade. Ele mergulhou na humanidade para que Ele pudesse estar junto conosco diante de todas as nossas dificuldades e dores. O próprio Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter enfermidades, no mundo vocês vão ter desafios, no mundo vocês vão ter fome. Mas não se preocupem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque Ele ressuscitou da morte para nos trazer a esperança de que a nossa vida não se limita às coisas que nós podemos ver, que nós podemos tocar.
Paulo, quando escreve aos Romanos, veja o que ele diz do capítulo 5. Ele diz o seguinte: a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado esperança. Há quem diga que um bom marinheiro, um bom navegador, ele não é formado em mar calmo. Um bom navegador, ele sabe navegar no mar agitado, nas ondas que vão sobre ele. E quando eu me lembro dessas circunstâncias, eu lembro quando Jesus estava os discípulos estavam no barco, a tempestade açoitando o barco, quase naufragando. E Jesus estava onde? No barco também, dormindo. E os discípulos disseram: mestre, o senhor não está vendo que estamos para naufragar? Como é que o senhor pode estar aí dormindo? E quando Jesus levanta e manda que o vento, que o mar se acalme, os discípulos ficaram: como? Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Às vezes nós estamos assim na nossa vida, sendo açoitados por vento, por tempestade, por enfermidade, por dificuldades, por falta de recursos financeiros, por conta de ameaças no emprego, por conta das crises familiares que podem entrar em qualquer família. E aí nós ficamos pensando: cadê Deus? Ele está no barco. Ele está no barco. Você pode achar que ele está dormindo, mas acredite e entenda que até o vento e o mar lhe obedecem. Todas as circunstâncias estão sob o cuidado dele. E muitas vezes essas dificuldades, essas adversidades vêm para que a gente aprenda a confiar, aperfeiçoar o nosso caráter, não blasfemar diante de Deus. Cadê Deus? Que eu estou aqui nessa condição. Deus está com você. Deus, Ele é um Pai perfeito. Nós que somos pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos. E muitas vezes o melhor que nós podemos dar aos nossos filhos, às vezes, é retirando coisas deles, para que eles possam perceber e aprender que aquilo que eles têm, eles precisam valorizar. Às vezes Deus faz isso conosco. Ele nos retira ou tira de nós coisas para que a gente possa perceber não as coisas que perdemos, mas o Deus que está conosco mesmo na ausência das coisas que desejamos e acreditamos que são importantes para nós. Você deve conhecer a história de Jó, lá na Bíblia. Um homem rico, a Bíblia diz que ele era até justo, honesto, tinha todas as coisas, uma família ideal, uma família perfeita. E de um dia para a noite, perdeu casa, perdeu bens, perdeu filhos, perdeu suas posses. Que isso pode ter acontecido com muita gente em pouco mais de um ano na pandemia. A gente viu lojas fecharem dentro de shopping, que a gente acha que é o templo da riqueza. O templo do dinheiro são os shoppings. Mas fecharam, faliram, perderam as coisas. Na peregrinação de Jó, quando ele estava doente, sem recursos, no final da sua trajetória, ele diz: olha, antes eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora eu conheço de com Ele andar. O convite de Deus para nós no meio do sofrimento, no meio das perdas, no meio de nos parecermos mais com Jesus, é entendermos que Deus está conosco em meio às perdas, mesmo em meio ao sofrimento. O nosso caráter precisa ser aperfeiçoado, a nossa vida precisa parecer mais com Cristo, porque Ele passou
por dificuldades e provações. O próprio Jesus foi provado quando, no início do seu ministério, ele é levado pelo diabo para o deserto. Às vezes, quando a gente pergunta, Deus está deixando que isso aconteça comigo? Por que Deus está me deixando ser provado? Eu quero compartilhar com você um texto lá de Tiago, da carta de Tiago, que ele diz o seguinte: quando alguém é tentado, é provado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo, sendo, pois, arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e após ter sido consumado, gera morte. Nós temos desafios para nos parecermos mais com Jesus. E além de superarmos e vencermos as provações, precisamos também superar as tentações. E eu queria só que você diferenciasse o seguinte comigo hoje: a provação é algo externo que nos desafia. Uma enfermidade, uma perda, um desemprego, isso é algo externo que nos desafia, que prova o nosso caráter e aperfeiçoa a nossa semelhança com Jesus quando vencemos as provações. Mas existe um desafio interno, que são as tentações. É aquilo que eu desejo, é aquilo que eu busco. E muitas vezes nós podemos acreditar e eu vi isso acontecer muito dentro da igreja. Pessoas que, quando estão desempregados, quando estão passando por perdas, e aí se chegam à igreja, e aqui é o lugar para isso mesmo. Aqui é o lugar para alcançarmos socorro, refúgio, para sermos cuidados, para sermos amparados. Esse é o lugar. E quando nós entendemos e buscamos isso, a gente é grato a Deus. Mas sabe onde reside o problema? É quando parece que as coisas parecem melhorar. Aí as pessoas vão para a igreja, fazem vigília, fazem campanha de oração para conseguir emprego. E aí quando consegue o emprego, deixa de vir à igreja. Porque agora eu não tenho mais tempo de ir para a igreja. Antes, quando eu estava desempregado, eu tinha tempo. Eu ia para a igreja todo domingo. Não bastava o pastor Léo abrir a porta da igreja, eu já estava entrando. Não precisava nem saber o que era. E eu entrava, e vinha, fazia, ajudava. Mas agora que eu trabalho, agora que eu preciso me dedicar para que eu possa ganhar mais, para que eu possa me manter no trabalho, eu esqueço da igreja. Eu esqueço das coisas de Deus. Mas Jesus disse: olha, meu irmão, minha irmã, busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O seu emprego foi acrescentado quando você estava buscando as coisas de Deus, quando você estava buscando o reino de Deus e a sua justiça. E aí Jesus nos orienta e nos ensina dizendo: quando vocês orarem, orem dizendo para Senhor, não nos deixe cair em tentação. Não é assim que nós oramos, não é assim que Jesus ensinou, mas nós nos esquecemos disso e cedemos à tentação de não buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ser parecido com Jesus
viver o discipulado de Jesus é abrir mão da nossa própria vida. Sim, porque Jesus disse, olha, aquele que acha que ganhou a sua vida, aquele que acha que construiu um patrimônio, aquele que acha que construiu uma boa reputação no trabalho, aquele que acha que construiu a sua casa, aquele que acha que tem, aquele que acha que é louco, Jesus diz, hoje mesmo perderão a tua vida. E o que você vai fazer com o que você acumulou? Nada, ficará para que ficou. Então, vencer a tentação do ego, a tentação de sermos aquilo que queremos, quando Jesus nos chama para sermos parecidos com Ele. Livrar do mal, muitas vezes é livrar de nós mesmos, sermos libertos e livres de nós mesmos. Como o Tiago disse, que as tentações, elas não vêm sobre nós, senão pelos nossos próprios desejos e paixões. Jesus foi levado ao deserto pelo diabo, mas ele superou e venceu todas elas. E venceu todas elas citando, vivendo essa palavra. Nós não seremos fortalecidos jamais e saberemos lidar com as tentações se não estivermos mergulhados nessa palavra, não somente do ponto de vista intelectual. Eu me lembro no começo da minha fé, quando passei por um processo discipulado e eu era ansioso para decorar os versículos, para decorar os textos, para saber onde encontrar determinado versículo. Eu via as pessoas falando, pregando e citando os versículos de cabeça, e quando ia evangelizar alguém e falava dos versículos, dos textos, eu dizia, rapaz, eu quero aprender isso aqui. Mas sabe de uma coisa? À medida em que o tempo foi passando, eu fui percebendo que muito mais do que ter textos decorados na minha mente, eles precisavam estar gravados no meu coração. Eu via pessoas que nem sabiam ler, viverem a palavra no seu dia a dia, muito mais do que aqueles que eram letrados, do que aqueles que conheciam os versículos decorados, que começavam a falar de Jesus de Gênesis até Apocalipse, falando daqueles textos decorados. Mas a sua vida não era uma imagem e semelhança da vida de Cristo. O nosso desafio em nos parecermos com Jesus, em sermos seus discípulos, é lutarmos contra a nossa própria carne, é lutarmos contra a nossa intolerância, contra a nossa ira. É como diz Provérbios, para que a nossa palavra seja doce e agradável. Nós precisamos manter a nossa mente, o nosso foco em Cristo. Paulo, quando escreve aos Filipenses, nesse mesmo livro que nós lemos, no capítulo 4, verso 8, ele diz assim: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é bom e direito. Nós precisamos colocar nossa mente, nossa vida, nosso dia a dia, cada vez mais parecidos com Jesus. Se eu pudesse dar um conselho a você, eu diria: não faça isso sozinho. Encontre um amigo, uma amiga, um discipulador, um parceiro espiritual, onde você possa abrir o seu coração, onde você possa falar das suas lutas, onde você possa falar das suas dificuldades, para que vocês se aperfeiçoem, porque é mútuo. O que Deus quer não é nos dar uma babá espiritual. Entenda, não busque uma babá ou um babá espiritual. O que Deus quer são parceiros de caminhada, de jornada,
que possam caminhar lado a lado, que possam se apoiar quando o outro fraqueja. Você não é melhor do que ninguém, nem eu sou melhor do que vocês. Nós precisamos de parceiros, de companheiros, de amigos espirituais que podem nos ajudar nessa caminhada de sermos mais semelhantes com Jesus, a Jesus. Eclesiastes, ele diz assim: é melhor ter um amigo do que estar sozinho. Se você cair, o amigo pode ajudá-lo. Jesus, ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Mas ainda estamos neste mundo. Ainda temos lutas para vencermos. Ainda temos desafios para serem superados. E você e eu podemos vencer cada um deles se estivermos andando de mãos dadas. Quando a gente coloca ali na porta, seu lugar é aqui, é porque é aqui que nós podemos encontrar parceria. É aqui que nós podemos encontrar comunidade para caminharmos e vencermos as nossas dificuldades. Eu não duvido que você tenha sofrido algum tipo de frustração ou decepção na igreja, com pessoas que nós deveríamos confiar. Eu não duvido disso. Eu não duvido disso porque eu costumo dizer que a igreja é o metro quadrado com mais problemas que existe na face da terra. E eu estou dentro desse metro quadrado. Você está dentro desse metro quadrado. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas, a nossa agressividade, a nossa impaciência, a nossa intolerância. E estamos aqui exatamente para enterrar esse velho homem, enterrar essa velha mulher, porque, como o apóstolo Paulo diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E estamos aqui exatamente para construir esse novo homem, essa nova mulher, na semelhança de quem é Jesus Cristo. Isso é discipulado, é parecer-se com Jesus. Agora, diante das nossas frustrações e diante das nossas dores, diante das nossas decepções, nós só conseguiremos parecer com Jesus se exercermos, desenvolvermos a capacidade do perdão. Deus usa as ofensas que sofremos para nos parecermos mais com Ele. Lucas, o Evangelho de Lucas, registra quando Jesus estava no processo que nós chamamos de Via Crucis. Lucas 23, ele diz que os que passavam ali, quando Jesus estava sendo levado à cruz, os que passavam ali caçoavam dele, balançavam a cabeça como quem dissesse assim: traste humano, porque era isso que Jesus parecia, um traste humano, ensanguentado, deformado pela violência que ele sofreu. Até os ladrões na cruz, até o ladrão na cruz também insultava, dizia assim: tu não és Deus, tu não és o Filho de Deus, sai daí da cruz e tira nós também, já que tu és Deus. Mas Jesus, ele diz assim: Pai, perdoa toda essa gente, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu penso que o caminho mais alto, o ponto mais alto da nossa semelhança com Cristo habita no perdão, na capacidade de perdoarmos aqueles que nos ofendem, naqueles que nos maltratam, naqueles que nos perseguem, naqueles que viram as costas para a gente quando nós estendemos as mãos e elas retribuem com ingratidão. O auge de parecermos mais com Jesus reside no fato de aprendermos a perdoar.
de superarmos essa capacidade, essa incapacidade de perdoarmos quem nos ofende. E digo mais, mesmo quando nós estamos cobertos de razão. Normalmente, a gente quando está cheio de razão, é ela que vem me pedir perdão, porque não foi eu que errei. Ele que me procure. Quantas vezes você pode ter dito, para mim você morreu, a pessoa viva. Nós matamos pessoas vivas. Matamos dentro de nós. Nós temos essa capacidade de ignorar a pessoa que ela cruza com a gente e a gente faz de conta que ela não existe. Isso não é se parecer com Jesus. Isso não é ser discípulo de Jesus. 1 Pedro, ele diz o seguinte: quando você for insultado, quando Jesus era insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Você vai ver, viu? Quem tem com quem me paga não me deve nada. Não é assim que a gente fala? Quem tem com quem me paga não me deve nada. Porque um dia o mundo gira e aí você vai precisar de mim. E quando você precisar de mim, eu vou ter a capacidade de dizer: te vira. Isso não é se parecer com Jesus. Isso não é ser discípulo de Jesus. O que Jesus fazia? O que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Perdão é uma das capacidades mais nobres e mais parecidas com Jesus que nós podemos e precisamos desenvolver. Agora, nós só vamos conseguir fazer isso se tivermos a consciência de que fomos perdoados. Só perdoa quem foi perdoado. Quem não foi perdoado, quem não conhece a multidão dos seus pecados, que não conhece e não tem consciência daquilo que é e o que Deus perdoou, não terá a capacidade de perdoar ninguém. Efésios, no mesmo capítulo que lemos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: perdoem uns aos outros, assim como Deus os perdoou por meio de Jesus Cristo. Você se sente perdoado por Deus? Você se sente perdoado por Deus? Levante sua mão se você se sente perdoado por Deus. Se você se sente perdoado por Deus, você precisa ter a capacidade de perdoar a outra pessoa, mesmo que ela não tenha lhe pedido perdão. Lá em Gênesis tem um registro que diz o seguinte: vocês planejaram mal contra mim. Isso José, quando foi vendido pelos irmãos, quando os irmãos tentaram matar ele e ele foi vendido como escravo, quando ele comeu o pão que o diabo amassou lá na casa de Potifar, quando ele foi preso injustamente. Aí José diz o seguinte: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Foi por conta da capacidade de José de perdoar os seus irmãos, de perdoar a sua família, foi que uma nação se estabeleceu no Egito. Foi por conta dessa atitude de José que Moisés nasce e se torna libertador daquele mesmo povo. Foi por conta dessa ação que Jesus chega até nós, por conta da capacidade de perdoar. Se enfrentamos dias difíceis com Jesus,
certamente enfrentaremos também os dias agradáveis com Ele, os dias bons com Ele. O nosso desafio para sermos chamados discípulos e discípulas de Jesus é caminharmos em direção a nos parecermos mais com Ele. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Eu termino com as palavras de Jesus, quando ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O convite de Jesus para mim e para você nessa manhã é que nós tenhamos a disposição de segui-lo. De segui-lo tão perto, tão de perto, que a poeira dos seus pés levantada na terra batida nos cubra. Nos cubra com a poeira dos pés de Jesus. Ande perto dele. Ande próximo dele. Pareça-se com ele. Que o seu cheiro seja o cheiro de Jesus. Que a gente possa enxergar no outro a imagem de Jesus. Eu convido você a orar junto comigo. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem nos chamado a sermos parecidos contigo, Senhor. Abençoa as nossas vidas, abençoa aquilo que somos, que a tua graça e a tua misericórdia nos invada e que nós tenhamos essa capacidade de exercermos o perdão, de superarmos as provações, de vencermos as tentações, porque assim, só assim, só seremos parecidos contigo, Senhor. Caminhar essa jornada da vida, sabendo que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das perdas, mesmo diante das provações, o Senhor está no barco conosco, o Senhor tem nos socorrido, o Senhor tem dado tudo aquilo que precisamos e necessitamos, que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia seja derramada, percebida, tão densa, quase que sejamos capazes de tocar, Senhor, na tua bondade, na tua graça sobre as nossas vidas. Eu te louvo, Pai, porque aonde abundou o pecado, a tua graça é super derramada sobre nós. Que a tua bênção esteja sobre todos nós, Pai. Que o Senhor nos constranja a sermos mais parecidos com o Senhor. Que essa tua palavra, Senhor, frutifique em nossos corações e encontre eco em nossas vidas. É o que eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.